Olá pessoal, tudo bem? A aula de hoje é sobre dimensões dos direitos humanos. Já abordamos um pouco esse assunto na última videoaula. Hoje vamos falar sobre as dimensões de maneira um pouco mais detida. Vamos lá? Dimensões dos direitos humanos. A classificação dos direitos humanos em gerações ou dimensões leva em conta a ordem cronológica do surgimento na evolução histórica. A classificação, a divisão em gerações, recebeu muitas críticas, que alegam que não existe uma hierarquia entre os direitos humanos. Portanto, essa separação poderia levar à ideia de que alguns direitos humanos são mais importantes do que outros, e não é assim. Embora a divisão em gerações possua um bom caráter didático, e vocês podem até ouvir algumas pessoas falarem em direitos humanos de primeira geração, segunda geração, é muito comum no campo jurídico, né, entre advogados. Para evitar críticas, esse termo foi substituído pela ideia de dimensão, que traduz melhor a realidade dos direitos fundamentais. Então, existe um quadro interessante que relaciona as 3 primeiras dimensões com a trilogia da Revolução Francesa. Então, a primeira dimensão dos direitos humanos, princípios da Revolução Francesa. Então, liberdade, igualdade, fraternidade ou solidariedade, né? Então, primeira dimensão, os direitos individuais, civis e políticos, liberdade. Segunda dimensão, social, então, igualdade entre as pessoas, social, econômico e cultural. E a terceira dimensão são os direitos coletivos, difusos, né, de solidariedade e fraternidade. Então, aqui uma outra representação, teria até a quarta dimensão. Então, vai lá, raízes do conceito, a primeira geração, a segunda, a terceira e a quarta. A primeira dimensão diz respeito mais aos direitos individuais, civis e políticos. Protege as pessoas contra os abusos do Estado. O marco do seu nascimento são as revoluções burguesas do século XVIII, a Revolução Francesa. Então, por exemplo, vamos dar alguns exemplos de direitos ligados à liberdade. Direito à vida, à liberdade de expressão, ao devido processo legal, à presunção de inocência, à inviolabilidade do domicílio, à liberdade de ir e vir, né? Documentos principais: Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão da Revolução Francesa, 1789. A Declaração de Virgínia dos Estados Unidos da América, de 1776. Segunda dimensão: uma grande evolução na proteção da dignidade humana. Direitos ligados à igualdade, então, mais especificamente, sociais, econômicos e culturais. Então, fomos do individual para social. São os chamados direitos positivos, porque impõem ao Estado uma conduta ativa pela realização da igualdade, principalmente. Então, a primeira dimensão, os individuais, protegem, né, o indivíduo dos abusos do Estado. Segunda dimensão, já impõe ao Estado uma conduta para promover a igualdade. Por exemplo, direito à educação, todos devem ter, a saúde. Nossa Constituição Federal fala em universalidade desses direitos, né? Seguridade Social, trabalho. Principais documentos: Constituição Mexicana, 1917, aí, antes da Segunda Guerra Mundial. Declaração de Direitos do Povo Trabalhador e Explorado, Revolução Soviética, aprovada em 1918, essa declaração. A Constituição de Weimar, na Alemanha, em 1919. Terceira dimensão são chamados os direitos de fraternidade, que é uma palavra ligada ao masculino, né? Tem a sororidade, irmãs, frater, né? Fraternidade, irmãos. Hoje se entende mais como solidariedade. É que ligado àquelas ideias da Revolução Francesa, né? Égalité, fraternité, e liberté. Isso. Então, a solidariedade tem como destinatários, né, essa terceira dimensão, a coletividade. Então, como um todo, coletivo. Ganhou proteção especialmente após a Segunda Guerra Mundial e a criação da ONU, Organização das Nações Unidas, buscando proteger as coletividades.
que tem impacto em cada pessoa, individualmente e socialmente, claro, né? Tais direitos nasceram da necessidade de melhorar a qualidade de vida como um reforço aos direitos sociais. Então a titularidade desses direitos é coletiva, tá? É o direito de toda a coletividade. Sendo o Estado o sujeito passivo dos direitos de solidariedade. Então a moderna doutrina jurídica agrupa entre os direitos difusos, chamados direitos difusos e coletivos. O que quer dizer isso? Esses direitos só podem ser concretizados se houver cooperação entre os povos. Daí a importância da ONU. Por exemplo, direito à paz. É difuso isso. É coletivo, não é algo assim específico de uma sociedade. É de todas. Né? Desenvolvimento, patrimônio comum da humanidade, comunicação, autodeterminação dos povos, meio ambiente. E precisa haver uma colisão entre esses direitos. Por exemplo, direito ao desenvolvimento com direitos relacionados ao meio ambiente e ao patrimônio comum. Estão todos ligados. E daí, assim, é importante levar em consideração também as constituições, né? Constituição Federal. Principais documentos: a Declaração Universal dos Direitos do Homem, dos Direitos Humanos, né, da ONU, 1948, a Carta Africana dos Direitos Humanos e dos Povos, de 81, a Carta de Paris para uma Nova Europa, de 1990. E já se fala nos direitos humanos de quarta e quinta dimensão, que seriam aqueles que surgiram dentro da última década devido ao grande desenvolvimento tecnológico da humanidade. E são pretensões de direitos ainda, né? O Norberto Bobbio considera como direitos de quarta geração ou dimensão os ligados à engenharia genética. Bonavides, por exemplo, afirma que, relativamente aos direitos de quarta e quinta geração, que longínquo está o tempo da positivação desses direitos, eles estarem lá no texto da lei, pois compreendem o futuro da cidadania e o porvir da liberdade de todos os povos. É ainda o que nos aguarda. Apenas com ele será possível a globalização política, isto é, a quarta e quinta dimensão de direitos estão longe de obter o devido reconhecimento no direito positivo, seja ele interno ou internacional. Ainda para entrar na lei ainda é algo que vai acontecer com o tempo, né? Seja dentro das nossas nações, né? Ou internacionalmente. E Sarlet, a classificação de quarta e quinta dimensão é desnecessária. A Sarlet já faz uma crítica, não precisa, porque a quarta trata de bioética, e bio significa vida. Assim entraria lá na primeira dimensão de direitos. E a quinta trata da cibernética e informações, entrando na terceira dimensão dos direitos, né? Então, a biotecnologia envolve conhecimento, agentes biológicos, produzir bem, assegurar serviços. É isso. Então, essas são as dimensões dos direitos humanos. Baseei a minha aula no livro do Maciel, Formação Humanística em Direito, e da Flávia Piovesan, Direitos Humanos e Justiça Internacional. Então são essas as quatro dimensões. Retomando, a primeira dimensão de direitos individuais, civis e políticos, a segunda, sociais, econômicos e culturais, e a terceira, os de solidariedade, da coletividade. A quarta e quinta são direitos ligados à engenharia genética, algo que está para o futuro, né? Então o Sarlet critica isso, né? Então mesmo o Bonavides afirma que está algo muito distante, e o Sarlet ele critica porque ele diz que tem a ver com a bioética, né? E a vida, né? O bio está lá ligado à primeira dimensão, e a quinta, né? Então a quarta dimensão teria a ver com bioética, a quinta dimensão teria a ver com cibernética e informação. Então já entra aqui na terceira dimensão dos direitos da coletividade. Bom, pessoal, então é isso. Fiquem bem
obrigada pela atenção e até a nossa próxima videoaula ou encontro síncrono. Cuidem-se. Tchau!